Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento com o Senhor, mais uma oportunidade de estarmos junto ao nosso bom Deus. Que nós possamos abrir nossos corações para meditar mais uma vez a palavra do Senhor, né? Encontrar com o Senhor nas Santas Escrituras e deixar que Ele venha nos ensinar, que Ele venha nos edificar através de todos os seus ensinamentos da sua palavra que permanece para sempre. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, sábado, quinta semana da Páscoa, nós estamos caminhando finalmente, né, para a última semana, para as últimas semanas. Pois é, as últimas semanas que nós temos com o Senhor, que nós teremos com o Senhor nesse período pascal, já quase nos aproximando do momento derradeiro junto ao Espírito Santo na festa de Pentecostes. Que possamos abrir nossos corações e clamar a esse mesmo Espírito, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que a palavra do Senhor venha mudar completamente, edificar completamente as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e o circuncidou, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibia de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Vem a Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Sirva ao Senhor com alegria, ó terra inteira. Ide a Ele cantando jubilosos. Saibam que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro me odiou. Se fossem do mundo, o mundo gostaria daquilo que pertence a ele. Mas porque não são do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrem-se daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vocês, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Finalmente, meus irmãos e irmãs, nós temos o aparecimento, digamos assim, o surgimento daquele que é um dos nossos patronos da juventude, digamos assim, é um dos mais especiais patronos da juventude que nós temos, né? E particularmente é alguém que eu gosto muito, ao lado de
Santa Teresinha. E com isso, somos chamados a viver algo que Timóteo viveu. Se você é jovem, particularmente se você é jovem, né? Se você entende esse peso, você deve saber como provavelmente é muito difícil, talvez, né? É muito difícil você estar numa casa onde tem pessoas de tudo quanto é área, né? Tudo quanto é direção. Imagina você estar numa casa onde seu pai é evangélico, sua mãe é católica, ou então você está numa casa onde seu pai é católico, sua mãe é um bandista, não sei. Se você está numa casa onde seu pai é ateu, sua mãe é evangélica e por aí vai. Situações, N possibilidades. E nós temos aqui corações de diversos lugares, mas que não conseguem se conectar, né? O julgo desigual, a união ilegítima, como disse a carta, como disse os Atos dos Apóstolos nos últimos dias. Aqui nós temos justamente um exemplo. Timóteo, filho de uma judia que era crente e o pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Timóteo era obediente, Timóteo apreciava a vida cristã, Timóteo caminhava com eles, com aquela comunidade, Timóteo estava realmente envolvido naquela comunidade, queria realmente seguir aquele caminho, Timóteo estava muito bem junto com eles e aceitava plenamente a vida com Cristo. Esse era Timóteo. Um jovem, atraído, né? Que atraiu a atenção de Paulo dessa forma e que fez com que São Paulo decidisse chamá-lo para que partisse com ele. Tomou consigo e o circuncidou. Aqui nós temos uma situação. Quando ele chama Timóteo, ele não faz apenas o que Jesus fez, né? Você está sendo chamado, venha comigo, siga-me. Ele chama, traz para perto e ele faz a circuncisão de Timóteo. Por quê? Porque ele era filho de judia, de uma mulher que era da religião judaica, junto com um pai grego, ou seja, ficaria estranho tratar Timóteo como discípulo naquele povo, naquela multidão, em todos aqueles lugares. Seria estranho tratar Timóteo como um discípulo, como um cristão, sabendo que ele tinha uma união, ele tinha no passado, né, os pais dele tinham uma união ilegítima, ou seja, era como se Timóteo estivesse impuro pelo sangue dos pais. E estando impuro, Paulo, então, escolhe circuncidá-lo. Por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões e que iriam achar estranho sabendo que o pai de Timóteo era grego. Está escrito na palavra. Versículo 4. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam essas mesmas decisões para que fossem observadas em todos os lugares. Não ter uniões ilegítimas. Realmente pregar o evangelho e aceitar o evangelho de Cristo. Não fazer oferendas mais. Não tem por que você receber, você guardar sangue de animais para fazer oferendas. Não. Parar de crer em ídolos que são mentirosos, em deuses que não existem. Parar com tudo isso, né? As recomendações que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado. Versículo 5. As igrejas assim se fortaleciam na fé. Se fortaleciam na fé. Quando realmente nós temos pessoas, nós temos almas que estão à frente, né? Lideranças que estão à frente, manifestadas, movidas pelo poder do Espírito Santo, e assim as almas vão crescendo na fé, assim as pessoas vão crescendo na fé, assim as comunidades vão crescendo na fé, assim a igreja de Cristo vai crescer na fé, quando de fato nós estamos movimentados pelo poder do Espírito Santo, e dia após dia o número cresce, a messe cresce, os operários vão crescendo, a igreja vai se fortalecendo na fé, porque realmente manifestamos a vontade do Pai e realmente estamos demonstrando que cremos e estamos testemunhando que cremos e temos fé em Jesus Cristo. Não apenas da boca para fora, mas realmente anunciamos com a nossa vida. Paulo fazia isso, Barnabé fazia isso, e os apóstolos faziam isso, os anciãos faziam isso, começaram a fazer isso, e era por isso que o número de membros crescia na Santa Igreja. Versículo 6. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibiu de pregar a palavra de Deus na Ásia. Aqui nós temos algumas situações que são interessantes de comentar, mas antes de mais nada eu queria só dizer que não precisa ser jovem, tá? Igual Timóteo, para viver o que Timóteo viveu. Obviamente, quantos e quantos de nós já passamos por essa situação onde os pais são separados, ou os pais são de religiões diferentes, ou então acreditam em coisas diferentes, a família é muito dividida em relação ao quesito espiritual e por aí vai. Mas o que importa é realmente olhar
para corações, né? Acolher corações que de fato demonstram e levam Cristo. Talvez você conheça um padre que testemunhe Cristo. Talvez você reze o rosário de madrugada. Talvez você realmente encontre pessoas e tenha amigos que te levam para perto de Deus. E o que importa é realmente se fazer discípulo, assim como Timóteo. Escutar a vontade do Pai, escutar o que o Senhor tem a te dizer, a te ensinar e fazer aquilo que o Espírito Santo manifestar em você. É isso que importa. Sendo acompanhado por um padre, por um sacerdote, por um diácono, por alguém religioso, um consagrado, por aí vai. Ser acompanhado por alguém que tem uma caminhada forte, realmente robusta dentro da Santa Igreja. Ser acompanhado por pessoas que realmente te mostram, te apresentam a vontade do Pai, te levam para perto de Jesus. Isso é o que importa. Saber discernir na sua vida o que de fato vai te levar para mais perto de Jesus Cristo. Ter junto de você, ter no seu coração pessoas que de fato vão te apresentar a vida com Cristo. É isso que importa. Esse é o verdadeiro significado da busca por discipulado e esse é o significado da vida cristã entre amigos, em fraternidade. Pessoas que te levam para perto do céu, não que te fazem pecar. Pessoas que te levam para perto de Jesus, não que te fazem cair. Quem está te acompanhando e quem você acompanha? Quem está te levando para perto do Pai e quem você leva para perto de Deus. Dito isto, Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibiu de pregar a palavra de Deus na Ásia. Vocês não vão fazer isso lá. Vocês vão pregar a palavra de Deus em outro lugar que eu vou determinar. É a vontade do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. É o querer do Espírito Santo, como eu falei ontem. É o desejo do Espírito Santo agindo em nós e precisamos realmente aceitar. Eu queria ser mais obediente, particularmente falando. Eu queria aceitar com mais tranquilidade, digamos assim, mais serenidade. E aí entra, por exemplo, as nossas orações, né? Senhor, Espírito Santo de Deus, converte a minha vontade e a tua vontade. Faz com que o meu coração queira o que o Senhor quer. Faz com que o meu coração possa estar contente. Faz com que eu possa ser contentado com aquilo que o Senhor determinar, com aquilo que for da tua santa vontade, porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, nos diz São Paulo na carta aos Romanos. A vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. O Espírito Santo, quando conduz, ele conduz da forma perfeita. Quando o Espírito Santo age, ele age de forma perfeita. Então, eles seguiram o caminho. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. Versículo 8. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão. E essa visão surge durante a noite, meus irmãos e irmãs. E aí você pode até pensar, talvez, né, que essa visão veio enquanto ele estava sonhando, essa visão veio enquanto ele estava acordado, enquanto ele estava rezando. Ele estava com certeza rezando durante a madrugada e ele teve uma visão. Essa força da oração na madrugada, conhecer, saber que Jesus rezou de madrugada e você seguir o mesmo exemplo, né? Você buscar o Espírito Santo a todo instante, em todos os momentos, em qualquer horário, não importa quando, ou talvez fosse antes de dormir. Paulo estava rezando à noite, já se preparando para dormir, e aí ele tem uma visão, e na sua frente estava de pé um macedônio que suplicava: vem a Macedônia e ajuda-nos. Vem a Macedônia e ajuda-nos. Isso é realmente forte, meus irmãos e irmãs, isso é muito interessante de se pensar, porque considerando tudo isso, nós estamos vendo de fato como o Espírito Santo pode se manifestar de diversas maneiras, seja em visão, seja falando, nós escutando sua voz, seja ele mexendo com os nossos corações, trazendo paz ou nos inquietando, seja ele queimando nossas almas e nos fazendo, nos movendo, né, nos tirando de nossos lugares e nos levando para outros lugares, como aconteceu com São Filipe. Nos tirando realmente da nossa zona de conforto, nos indicando a direção, nos mostrando a direção. E se você clama ao Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo quer, você vai entender qual é a direção do Espírito Santo. E aí aqui, versículo 10, tem algo que eu acho muito interessante, que é o verbo usado. Como o verbo foi usado. Por quê? Porque já atestamos, né? Que não é necessariamente Paulo sozinho andando com Timóteo. É Paulo com Timóteo acompanhado por São Lucas. Olha o que São Lucas escreve. Depois dessa visão, nós procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar o evangelho lá.
Percebam como Lucas entra na história aqui em silêncio, né? Nós estávamos caminhando, nós procuramos partir imediatamente. São Lucas era discípulo de São Paulo. São Lucas estava ouvindo os relatos, São Lucas estava escrevendo tudo, São Lucas estava apresentando tudo aquilo que era da vontade do Pai. Esse São Lucas é de presente. Isso é interessante também, meus irmãos e irmãs. Você não precisa ser um apóstolo que fala, mas você pode ser muito importante escrevendo e descrevendo aquilo que é da vontade de Deus. Quando você está em oração junto com Paulo, Paulo teve uma visão. Talvez São Lucas estivesse rezando com ele nessa hora. Quantas e quantas vezes você vai à igreja e você se coloca em oração junto com seus irmãos e irmãs? Como é a tua vida de intercessão? Como é a tua vida ministerial? Como você realmente tem uma vida fraterna e a manifestação do Espírito Santo é forte em você? O quanto você está acompanhando outros irmãos, outros discípulos? O quanto você se faz discípulo também para escutar a palavra do Senhor junto a outros? O quanto você está caminhando junto com a Santa Igreja, ou você se contenta em ficar dentro de casa, rezando só de casa, sozinho, sem acompanhamento de ninguém? Isso não é vida cristã. Isolamento não é vida cristã. E não à toa, o próprio Salmo ele vai nos incitar a isso, né? O Espírito Santo, através do Salmo, nos manifestando isso. Aclamem o Senhor, aclamem a terra inteira, falem do Senhor. Olha só, Davi. Não lembro se é Salmo de Davi, mas enfim, o Salmo está nos dizendo isso. Aclamem o Senhor a terra inteira, sirvam ao Senhor com alegria, vão cantando jubilosos para Ele, vão louvando jubilosos a Ele. Saibam que o Senhor, só Ele é Deus, e Ele mesmo nos fez como nós somos, fez cada um de nós para sermos seus. Então nós precisamos louvá-lo, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos clamá-lo, nós precisamos chamá-lo para perto de nós. Nós somos o seu povo e o seu rebanho, nós somos dele. Unicamente dele, somos dele. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Ele é bom e a sua bondade perdura para sempre, sua misericórdia dura de geração em geração e seu amor é fiel eternamente. Eternamente. Então nós precisamos seguir a vontade do Espírito Santo e evangelizar, falar desse mesmo amor a todos os irmãos e irmãs necessitados, seguindo aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, seguindo aquilo que o Espírito Santo tem a nos ordenar, seguindo a vontade do Senhor. Ele vai nos mostrar onde devemos evangelizar, ele vai nos mostrar onde devemos fazer, o que devemos fazer, ele vai nos mostrar. Recentemente eu pedi permissão para que pudesse rezar, para que pudesse ir servir em determinados lugares, e aí o Senhor disse não. O Senhor disse não várias vezes. Eu fiquei chateado em algumas situações, eu fiquei triste por causa de algumas situações. Eu fiquei, meu Deus, eu queria muito estar lá, eu queria muito ir. E aí depois, aos poucos, o Senhor foi me mostrando por que ele não estava deixando, por que ele não deixou. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, ele vai te apresentar o não naquele momento, talvez você não entenda, e talvez até fique com raiva, chateado, chateada, como eu fiquei. Mas é importante entender que aos poucos ele vai te mostrar o motivo, e mostrando o motivo, ele vai te mostrar também que a escolha dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E nós precisamos crer nisso. Precisamos verdadeiramente crer nisso. É por isso que o Evangelho de hoje vem falar para nós justamente sobre como nós vivemos de forma diferente do que o mundo pede. Enquanto o mundo vai pedir para que nós façamos nossa própria vontade, o mundo vai dizer que nós podemos realmente saciar os nossos desejos, o mundo vai dizer que nós realmente podemos viver de qualquer jeito a vida doidada, mas não, Jesus vem e diz: o mundo vos odeia, mas é porque odiou a mim primeiro, porque eu vim ao mundo de forma diferente. Jesus deu um testemunho verdadeiro, santo, e nós precisamos ser santos assim como ele foi. Só que o mundo não quer a santidade. O mundo não quer a força mundana, né? O mundo não quer que nós sejamos realmente santos. O mundo quer nos corromper. O pecado quer nos corromper. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o próprio Jesus veio e se fez servo, se o próprio Jesus veio e se mostrou santo, se o próprio Jesus veio e deu testemunho, nós não podemos fazer menos do que ele. Precisamos seguir o exemplo dele, precisamos ser obedientes a ele, mesmo que seja difícil, mas no fim das contas, meus irmãos e irmãs, a caminhada sempre vai nos levar até o sacrário. A caminhada sempre vai nos levar até o Calvário.
O sacrário também, tem que ser até o sacrário também. Você tem que ir buscar o Senhor no sacrário também. A caminhada sempre vai nos levar até a cruz de Cristo. Nossa cruz carregada, aceitando e abraçando a cruz verdadeiramente, sempre o destino final vai ser o Calvário. Vai ser a morte na cruz para a ressurreição e a vida eterna. Mas nós precisamos aceitar, querer, de coração aberto, fazer aquilo que o Senhor nos pede. Se me perseguiram, também vão perseguir vocês. É o que diz Jesus no versículo 20. Mas se eles guardarem a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Tudo isto eles vão fazer contra vocês, por causa do meu nome. Muitas coisas vão acontecer em nossa vida pelo simples fato de sermos cristãos. O sofrimento vem, meus irmãos e irmãs, faz parte. Faz parte. Cabe a nós aceitar as dores do sofrimento ou ofertar todas essas dores, ainda que seja muito complicado e doloroso, ofertar tudo nas mãos do bom Deus, como fez Santa Teresinha aqui, admitia. É muito doloroso, é muito difícil, é muito complicado, dói muito estar aqui, estar dessa maneira, mas é tudo por amor a Jesus Cristo, é tudo por ti, meu bom Jesus, é tudo por ti, bom Deus. No leito de morte, na enfermaria daquele Carmelo, Santa Teresinha dizia essas palavras. Nós não podemos fazer menos do que os santos fizeram, não podemos fazer menos do que os apóstolos. O próprio São Paulo, que está nos Atos dos Apóstolos de hoje, São Paulo morreu lançado aos leões. E aí, como nós ficamos? Meus irmãos, se o próprio Salvador morreu na cruz por nós, por que seria diferente conosco? Mas que nós possamos realmente aclamar o Senhor Deus em todos os lugares, em todos os povos, ó terra inteira, que nós possamos realmente clamar, aclamar, louvar, adorar o Senhor Deus, seja na dor, seja na alegria, seja na saúde ou na doença, passando fome ou saciados, fartos, que nós possamos louvar o Senhor Deus em todo o tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e o seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações.